turma! Meu nome é Dulciana, sou a nova professora de ciências de vocês. Estou passando aqui para dizer a vocês que podem contar comigo. Eu estou aqui para somar, para ajudar vocês, certo? Então, precisando de mim, é só chamar. Então, vamos lá dar início à nossa aula. E o assunto dessa semana vai ser biodiversidade. Começamos a nossa aula com uma pergunta. O que é biodiversidade? Vamos aqui fazer uma análise do nome. Bio significa vida e diversidade vem do nome variedade. Então, biodiversidade ou diversidade biológica compreende a totalidade das variedades de formas de vida que existe no planeta, como as plantas, animais e os micro-organismos. Classificação dos seres vivos. Uma parte muito importante no estudo dos seres vivos é conseguir perceber as semelhanças e as diferenças entre eles, para então classificá-los. Uma das formas de classificar os seres vivos diz respeito à maneira como eles se nutrem, ou seja, como eles obtêm alimento. Dessa forma, podemos classificar os seres vivos em autótrofos ou heterotróficos. Autótrofos são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento, como é o caso das plantas e das algas, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Já os heterotróficos são seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Dependem de outros organismos para se nutrir, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Os animais, fungos, algumas bactérias e protistas são alguns exemplos de heterotróficos. Conceito de espécie. O conceito biológico de espécie afirma basicamente que indivíduos podem ser considerados de uma mesma espécie quando vivem em populações naturais e são capazes de cruzar e produzir descendentes férteis. Como assim, professora? Só é considerado espécie quando os animais envolvidos cruzam e produzem descendentes. Como, por exemplo, um gato macho e uma gata fêmea cruzam e eles geram filhotes, certo? Um exemplo agora usando as plantas. É um pé de laranjeira, ele vai dar o fruto, a laranja. E da laranja vai sair o quê? A semente, que é capaz de produzir novos pés de laranja. Não é isso? Então, não são espécies e nem existe o cruzamento, naturalmente, de animais, certo? De animais de espécies diferentes. Por exemplo, um coelho com um sapo. Não existe, tá certo? Então, é isso. Nome das espécies, sistema de Linneu. O sistema de classificação dos seres vivos usado atualmente pelos biólogos é o baseado no trabalho do cientista Linneu. Ele passou boa parte da sua vida estudando os seres vivos, observando suas características e agrupando-os conforme suas semelhanças. Linneu propôs que cada espécie fosse chamada por um nome constituído por duas palavras, ambas geralmente derivadas do latim ou do grego. Deve-se escrever a primeira palavra do nome de uma espécie com a inicial maiúscula e todas as outras letras minúsculas. A segunda palavra deve ser escrita com letras minúsculas. O nome todo deve estar destacado do restante do texto, sendo normalmente escrito em itálico, quer dizer, com aquelas letras inclinadas, ou sublinhado. O nome científico do gato doméstico, por exemplo, pode ser escrito como Felis catus, em itálico, ou Felis catus, sublinhado.
Agora observem as imagens. Na primeira imagem, nós temos o tucanuçu. Tucanuçu é o nome popular, né, desse animal. E o nome científico, que a gente pode chamar de nome científico, né, é Ramphastus toco, que na verdade é o nome da espécie, né, seguindo o que a gente está estudando. E na outra imagem, nós temos a tartaruga verde, cujo nome da espécie é Chelonia midas. Gênero. Linneu reuniu as espécies que tinham muitas semelhanças em um grupo maior, chamado gênero. Assim, por exemplo, a onça pintada, o leão e o tigre pertencem ao mesmo gênero, o gênero Panthera. Mas vale ressaltar que são de espécies diferentes. Aqui no caso do leão, temos Panthera lea, então aqui formam uma espécie. Na onça pintada, já é outra espécie, Panthera onca. E no tigre, é outra espécie novamente, Panthera tigris. Ou seja, esses três animais são do mesmo gênero, por isso todos têm esse nome inicial Panthera, certo? Porém, são espécies distintas, certo? Então, o nome completo se diferencia no final, pelo segundo nome. E por que que eles têm esse gênero igual, o nome Panthera? Como a gente já viu, significa que eles têm grandes características, grandes semelhanças em comum. Por isso são do mesmo gênero. Diferenças individuais em uma espécie. Mesmo dentro de uma determinada espécie, os indivíduos não são exatamente iguais. Essas diferenças podem ser observadas nos seres humanos, que pertencem à mesma espécie, mas existem notáveis diferenças de uma pessoa para outra. Diferenças essas que podem ser observadas na cor da pele, na cor e textura dos cabelos, na cor dos olhos, ou seja, são diversas as diferenças individuais que o ser humano pode apresentar. Outro exemplo em que podemos observar as diferenças individuais são em cães e gatos domésticos, que tem aquilo que a gente chama de raças, né? As diferentes raças de cães e de gatos. E são essas raças que trazem as diferenças individuais, certo? O que determina os seres serem da mesma espécie é a capacidade de reproduzir descendentes. Um homem e uma mulher com diversas características diferentes são capazes de gerar uma nova vida. Assim como um cachorro poodle e uma vira-lata são capazes de terem filhotes.